Pessoal, tudo bom? Vamos lá de novo, mais uma vez aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Além da aula que nós já tivemos hoje, eu estou fazendo essa aula complementar, porque na semana que vem, vai ser 7 de setembro, e nós estaremos de férias, né? Tô de férias. Vai ser feriado, então não vai ter aula na próxima segunda-feira. Então, nós só vamos nos ver através aqui das nossas aulas só no dia 14 de setembro. Então, eu vou fazer uma explicação agora, né, de um conceito, que é o conceito de controle, e vou deixar uma atividade para que vocês me entreguem até o dia 8 de setembro. Tá? Então, um dia depois do feriado, vai ser o prazo final para a atividade que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Vou mandar junto aí na plataforma um formuláriozinho, uma página só, para vocês preencherem lá de maneira bem simples e objetiva o que eu vou pedir daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Então, disciplina de automação industrial e o assunto hoje é controle, tá? Atividade de controle. Então, como é que isso se processa? Então, vamos lá. Pessoal, essa daí é a imagem de uma estação de tratamento de esgoto. Essa daí é a estação de tratamento daqui de Mojimirim, né, que é a Cesan. E eu já tive a oportunidade de visitar. Em outros momentos a gente organiza lá uma visita com os alunos. Infelizmente, nesse momento a gente não consegue mais fazer isso devido aí a questões de pandemia e provavelmente a gente não vai voltar a tempo de poder fazer uma visita. Então, eu costumo passar essa aula durante a aula, né? Esse conteúdo. E aí, quando possível, a gente faz uma visita lá, tá? Então, vai ser aí. Então, essa estação ela tem capacidade de atendimento de 100% do esgoto de Mojimirim. Hoje estamos com um pouco mais de 50%. Tá? Então, ela já tem um espaço aqui para ampliação de mais 2 tanques aqui. É claro que não é só a capacidade instalada, também tem que ter toda a rede de captação de esgoto, tá? Então, tem alguns dutos principais que fazem a captação, né, de interligação, mas ainda existem alguns bairros da cidade que não estão interligados, mas o planejamento é para que isso no futuro atenda a 100% aí do esgoto tratado de Mojimirim, tá? E todo mundo que tem a conta de água, né, que faz uso da água tratada, o mesmo consumo também é considerado também o mesmo esgoto, né, a mesma descarga de esgoto. Então, junto com a conta de água, você paga a taxa de tratamento de esgoto também. Então vamos lá. Então, a estação de tratamento de esgoto está aí, tá? Essa daqui, ó, é a entrada da estação. Então, é por onde todo o esgoto que chega, né, que é coletado, que chega à estação, ele chega nessa estação aqui. Essa estação é uma estação que ela é automatizada, né, então tem pouquíssimas pessoas que trabalham nela. A questão de odor, o cheiro, não é tão desagradável quanto aparenta ser, né? Vamos lá visitar a estação de esgoto, o cheiro é ruim. Não é ruim. É claro, tem um cheiro pertinente, né, à estação de tratamento, porém não chega a ser algo assim impossível de tolerar, até mesmo por causa da atividade microbiana que tem ali nos tanques, que faz esse tratamento e a limpeza da água. Então, nessa etapa aqui, o que acontece? Existe aqui embaixo uma série de grades. Então, se por acaso, durante o processo de coleta, houver o despejo intencional ou não de algum objeto dentro da tubulação de esgoto, ele vai ficar preso nesses gradios que tem aqui, ó. E periodicamente ele é recolhido. Então tem umas bombas aqui, ó, elas puxam a grade, tem uma esteira aqui, ó, tá? Até aqui tem um motorzinho, tá? Aqui tem uma esteira, tá? E ele é colocado nessa caçamba aqui, ó. Então quando acontece de ter um volume aqui razoável, né? Não precisa estar cheia, né? Ele é enviado para um aterro sanitário lá em Paulínia, tá? Então, ou dependendo do material que tiver ali, ele recebe um outro tratamento. Então, além de fazer o recolhimento desses objetos aqui que possam estar aqui,
ele também é destinado de uma maneira correta, tá? Bom, dando sequência aqui, esse daqui é um fluxograma, né, da estação. É uma outra estação, mas é parecida, tá? Então eu tenho o recebimento, tá? Tem o gradil aqui, e aqui, ó, mostra toda a fase de controle aqui, ó. Então é um painel, e esse painel ele mostra todos os pontos. Então, da sala de controle, facilmente os operadores conseguem identificar através aqui, ó, desses códigos quais são os motores, né? Então, ou seja, tem sensores e atuadores ao mesmo tempo. Então, se tem lá questão de temperatura, análise bioquímica da água, a questão de acidez, quantidade de cloro. Então, existem diversos sensores instalados aí, tá? Então, esse daí faz parte da nossa camada primária, tá? E também tem os atuadores. Então, tem os motores, as bombas, cilindros, ventiladores. Então, tudo isso daí está interligado. Então, esse gerenciador aqui, ele faz o monitoramento. Há alguns setores que são pré-programados. Então, por exemplo, na hora que o esgoto já tratado, ele vai ser encaminhado, né, de volta ao rio, né, aqui no caso o rio Mogi Guaçu, o que acontece? Ele tem que receber uma dosagem de cloro, mas essa dosagem de cloro, ela também não pode ser grande, porque também ela passa a ser um contaminante para o rio. Então existe um sensor, e esse sensor ele vai fazer a dosagem do cloro de acordo com o volume que está sendo despejado. Por que isso? Porque, apesar de ser um processo dinâmico, o volume tratado ele varia ao longo do período todo. Por exemplo, o período de maior consumo, né, de água, ele está próximo às 6 horas da manhã. Então, quando as pessoas começam a acordar, tomam banho, vão no banheiro, escovam dente, tudo mais, usa descarga, óbvio. Então, é o período que maior tem consumo de água. Só que não coincide com o maior período de volume tratado na estação de esgoto. Por quê? Até que se faça o recolhimento, né, e esse volume chegue até a estação, demora em torno de mais ou menos 4 horas. Então, quando se aproxima das 10 horas da manhã, é que começa a aumentar o volume do esgoto tratado. Então, eu não posso despejar lá no final do tratamento a mesma quantidade de cloro que eu estava colocando às 6 da manhã, eu vou colocar às 10 da manhã, porque o volume vai ser maior, então eu tenho que aumentar a dosagem de cloro. Passado esse período de momento, o segundo maior pico é no final do dia. Tá? Então, quando as pessoas chegam em casa, né, vão tomar banho, é claro, né, eu estou considerando também que o comércio, as indústrias estão funcionando durante o dia, tudo bem, mas o maior volume são no início da manhã e no início da noite. Então, isso também vai repercutir um aumento do volume tratado mais próximo aí das 10, 11 horas da noite, tudo mais, né, e variando aí até a meia-noite. Então, tem essas oscilações durante o período. Então, eu tenho que colocar a dosagem de cloro, por exemplo, em volumes diferentes. Tá? Ao mesmo tempo, pessoal, depois que o esgoto é lançado, depois de tratado na estação, ele é lançado no esgoto, é feito um monitoramento 500 metros abaixo da estação. Então, existe um sensor que está colocado lá no rio e ele vai monitorando a quantidade de elementos que estão na água e trazendo essas informações. Então, se houver algum problema, tá? Aquele sensor que está a 500 metros abaixo, ele faz a captação. E tudo isso é criado num histórico, porque a CETESB, que é o órgão estadual que regula as questões ambientais, ele vem e tem um relatório. Então, tudo isso fica arquivado. E estando no ambiente digital, é mais fácil enviar essas informações, eles podem consultar isso em tempo real. Então, é uma operação bastante dinâmica. Então, existem vários sensores, né, e atuadores na camada primária. Depois tem a camada secundária, que são os CLPs, que são o órgão de controle de cada uma das fases, e depois tem um sistema de supervisório que depois passa pelo sistema de gerenciamento. Então, tá aí, ó. Essa daqui é a sala de controle, tá? Então, você veja que tem poucas pessoas que estão operando. É claro que na estação de tratamento eu tenho outros funcionários, eu tenho técnicos de laboratório, tem algumas análises que elas são feitas
manualmente, então é recolhida a amostra, levada para um laboratório, feita a análise, né, principalmente análises biológicas, tá? Então é feito lá uma análise mais profunda. E os operadores daqui da estação, eles conseguem ter uma visão ampla aqui de todos os setores e, dependendo da ação, eles podem atuar. Tem a parte de câmeras também, tá? E os funcionários que estão lá responsáveis por fazer a manutenção. Então, teve um travamento de uma bomba ou vazamento, alguma coisa assim, ou a bomba queimou. Então, tem o pessoal da manutenção também, mas que operam lá a estação são pouquíssimas pessoas. Então, a definição aqui de uma estação de controle, tá? E isso eu estou dando exemplo que é mais próximo aqui, mas isso vale até para siderurgia, tá? Tem sistemas da siderurgia que são feitos completamente automatizados. A área de mineração, existe uma mina da Vale que até os caminhões são controlados à distância, né? O operador, o caminhão ele se move sozinho. Tem um operador que ele está numa sala com uma cabine virtual e ele faz todo o controle do caminhão, tá? Então não precisa nem estar lá em cima do caminhão operando. Isso também tem os caminhões que são autônomos, também que já está num processo de validação desses sistemas, tá bom? Então aqui, lembrando mais uma vez, a primeira camada, que são sensores e atuadores, tá aí. A segunda camada aqui, o CLP nas unidades de controle. E a terceira camada que entra aqui, os sistemas supervisórios e logo depois os sistemas gerenciais lá, em que a decisão cabe ao ser humano, tá? Com base nas informações dos sistemas supervisórios, tomar as decisões técnicas, né? Do que vai ser feito naquela unidade. Então tá aí. Então é um processo contínuo aí. Vamos lá. Próxima etapa. Pessoal, tá aí, Então, eu tenho aqui a atividade que vocês vão fazer para entregar no dia 8 de setembro, tá? Então, qual que é essa atividade? Vocês estão vendo aí, tem um aquário, tá? Mas imagina um aquário gigante, não é um aquáriozinho em que você coloca um peixe beta lá, um pequenininho, não. É um aquário grande. Imagina lá um tanque lá de 5, 10 mil litros lá com várias espécies de peixe, tá? Então, pego, por exemplo, assim, o Aquário de Santos, o Aquário do Rio, enfim, o SeaWorld. Imagina um negócio bem grande. O que acontece, pessoal? Esse aquário, ele tem que ser automatizado. E o que eu preciso para automatizar um aquário? Tá? Quais são os elementos, né, sensores e atuadores que precisa para trabalhar no processo de automatização de um aquário? Tá? Essa é a atividade. E vocês vão descrever isso para mim. Tá? É uma única folha. Vocês vão pontuar lá quais são os sensores e atuadores. Vocês podem, né, no caso aí de um CLP, esse caso aqui não vai precisar de um sistema supervisório. Tá? Então vocês vão ter um sistema que vocês podem nomear do jeito que vocês quiserem, que vai controlar. Ou seja, eu vou ter um controlador lógico programável em que eu vou inserir as informações, tá? E ele vai tomar conta desse aquário. Então, imagina que ele está lá, durante o dia lá, tá tudo bem. Tem pessoas lá, tá? À noite todo mundo foi embora para casa, tal, e fica lá o aquário. Aconteceu algum problema, tá? Como é que o CLP vai ter um alarme, vai ter alguma coisa que vai avisar o que está acontecendo, vai identificar isso? Então, exercita essa técnica, tá? De saber o que você precisa para automatizar um aquário. Tá? A ideia é essa. Então, assim, o que precisa para o peixe ficar vivo? Vocês sabem que o aquário tem bombas, fluxo de água, oxigênio, alimentação, iluminação, temperatura, enfim. Eu preciso que os animais, né, os peixes fiquem bem. Tá? Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu estava dando essa aula e dando esse exemplo também do aquário. E um aluno falou que a irmã dele, que estava fazendo oceanografia, ela foi fazer estágio no aquário, e aí aconteceu de uma bomba, né, que mantém o fluxo de oxigênio, durante a noite, ela quebrar, ter problemas. Tá? E dentro desse aquário havia uma espécie de tubarão, havia alguns exemplares lá de tubarão que na costa brasileira são raros, eles não são da nossa região, eles vieram de outras regiões do mundo,
para participar da exposição, né? E vieram, né? Assim como no zoológico, existe essa integração entre aquários do mundo todo. Então, essas espécies, elas eram raras aqui no Brasil e também muito valiosas. E aí houve um problema com essa bomba, e que se fosse passado todo o período lá, até que no dia seguinte chegassem as pessoas lá, esses animais poderiam ter morrido. Então, havia um sistema que detectou isso e avisou, e aí a pessoa que era responsável foi lá e acionou um sistema auxiliar para poder manter o fluxo de oxigênio, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? Fazer a automatização de um aquário. Estou mandando material para vocês lá no índice tarefas, tá? E aí no dia 8 vocês me entregam, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aula.